Olá! Hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante e que a maioria dos espíritas vai sentir uma certa afinidade. Tu tem medo de espírito? Por incrível que pareça, muitos espíritos têm medo dos espíritos. Comigo aconteceu uma coisa muito curiosa já desde a minha infância. Eu nunca tive medo de espíritos, ao contrário, eu sempre tive uma certa atração por todos os temas, né? Eu sempre gostei de ouvir histórias a respeito de espíritos assombrando casas e lugares, enfim, isso sempre foi uma característica minha, eu sempre gostei desse lado. E dentro do trabalho do centro espírita, não adianta estar o tempo todo conversando com o espírito, recebendo os espíritos nas salas de trabalho, não tem como, né, ficar com medo. E com a prática, com o exercício das atividades, a gente começa a perceber que não tem nexo sentir medo, mas eu entendo as pessoas que dizem que sentem medo. É muito mais comum do que a gente pensa. Para que a gente entenda como funcionam essas ligações, essas relações, a gente primeiro tem que entender o seguinte: nós vivemos no plano encarnado, no plano material, plano físico. Os espíritos desencarnados são pessoas, são seres humanos, pessoas vingativas, pessoas boas, pessoas bondosas, pessoas autoritárias, pessoas, enfim, pessoas de todos os padrões que desencarnaram, estão sem o corpo. E nós vivemos num cenário meio que coletivo, nós nos interrelacionamos o tempo todo, encarnados e desencarnados, né? Então, nós influenciamos os desencarnados nos influenciam. Porém, o desencarnado ele age sobre a matéria, ele produz alguns fenômenos físicos, utilizando o fluido espiritual de médiuns, de efeitos físicos, mas o encarnado ele não tem uma capacidade de executar atos no mundo físico por causa das leis físicas. Ele não é matéria, ele é espírito, né? As leis físicas do mundo material são regidas por leis físicas que regem o mundo material. Então, exceto durante os momentos de fenômenos mediúnicos de efeito físico, o desencarnado não tem esse poder sobre nós, né? Ao contrário, ele se encontra muito mais fragilizado, mais confuso, né? Mais perturbado. Quando em algumas reuniões, isso já desde sempre, desde que eu participava já de reuniões de desobsessão, eu percebia que os dirigentes do trabalho, eles agem de forma diferente, né? Tem alguns que são assim extremamente amorosos com aquele desencarnado, e aí aquele desencarnado às vezes até zomba, ri, né? Tira farofinha ali no grupo e fala umas bobagens. E outros dirigentes dos grupos aos quais eu participei já são mais duros. Tipo assim, não, aqui tu não vai fazer chacrinha, não. E muitos desencarnados naquela abordagem mais, né? Tipo, vamos parar quieto. Vamos parar quieto. Fica na tua. Se não quer ajuda, então deixa a fila andar, porque tem muita gente precisando de ajuda. Muitas vezes com uma abordagem um pouco mais dura, um pouco mais, tipo, né? Para-te quieto, o desencarnado vai para trás, assim. Ai, pois é, papapá. Daí começa a ceder e às vezes, através dessa abordagem, ele consegue ser atendido. Eu digo isso pelo seguinte: qualquer medinho, qualquer coisa que tentem, digamos que a pessoa tenha uma mediunidade, né, mais aguçada, e qualquer coisa que algum desencarnado, sem ter o que fazer,
Porque eles estão por aqui, gente, eles estão o tempo todo, eles estão circulando por aqui. Se a gente tá andando de ônibus, tem desencarnado dentro do ônibus. Se a gente tá na calçada, tem... Porque muitos não se dão conta que desencarnaram, né? Os hospitais, os locais onde acontecem tragédias, eles ficam por ali. E o trabalho dos das salas mediúnicas de atendimento justamente é resgatar esse pessoal, mandar esse pessoal para a espiritualidade, né? Socorrer esse pessoal. Então, se acontecer algum evento, né, de alguma pessoa, de algum médium ver algum desencarnado, coloca na sua cabeça o seguinte: esse espírito sem corpo não vai me atingir, né? Se ele quiser alguma coisa pro bem, eu vou tentar me comunicar. Se for pro mal, pode ir embora, tá? Fecha a porta. E é assim que a gente vai conseguindo criar barreiras mesmo, barreiras de vibração mesmo, de sintonia, que a gente, daqui a pouco tu tá ali, eles estão circulando na tua... E tu nem percebe, nem vê, porque a tua sintonia tá diferente, né? Porque tu te isolou. E lógico, né, gente, se acontece, digamos que tu veja realmente, faz uma oração, fala com o teu mentor, são coisas que desde criança a gente sabe, né, que tem que fazer, e a gente só lembra muitas vezes na hora do aperto. Mas são coisas extremamente úteis, né, funcionam. Basta que se faça essa oração, que digamos assim, a ligação ali visual ela é interrompida, e entender que nós estamos o tempo todo protegidos, né? O tempo todo. A gente não pode se colocar numa posição de medo, de pavor, porque senão o trabalho espiritual acaba não conseguindo acontecer, né? E se nós somos espíritas, justamente para trabalhar com os espíritos. Tem um capítulo aqui muito interessante do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 9, que fala sobre pressentimentos e influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Eu sugiro que quem tem medo dê uma lida nisso, né? Muitos espíritos tentam se comunicar conosco, né? O nosso mentor tenta o tempo todo se comunicar conosco. E muitas vezes a gente não escuta, porque a gente não tá conectado, né? A gente tá nessa vida corrida, a gente tá mais desconectado do que nunca, né? Mas quando a gente se conecta, muitas vezes vem alguns pensamentos interessantes, vem aquela intuição que tu pensa, nossa, mas que maravilha, por que eu não pensei nisso antes? Muitas vezes é aquele nosso amigo espiritual, né? Aquele nosso mentor espiritual que tá ali do nosso lado, né? Nos intuindo, nos ajudando. Então, se existem esses zombeteiros, né, que estão desocupados, muitas vezes desocupados há séculos, zanzando por aí e querendo dar sustinho nas pessoas, tem os espíritos amigos, os nossos espíritos amigos. Então a gente precisa se desconectar dessa coisa, né, e o medo, ele muitas vezes ele potencializa, né, porque o medo nos fragiliza. Então, não é que não tenham medo, porque eu acho que ninguém é obrigado, ninguém vai conseguir fazer um exercício assim, então, não vou mais ter medo. Não é isso. Mas tentem dialogar com isso de uma forma racional, né? De uma forma racional. Tentem dialogar com isso e quando sentirem medo, não fiquem paralisados. Façam uma oração. Faça uma oração para o seu mentor, faça uma oração para o seu guia espiritual, peça ajuda, peça para que esse medo vá embora, peça proteção, né? Então, existem exercícios maravilhosos que cada um vai desenvolver o seu, né? Cada um vai desenvolver o seu, no seu ritmo, aquele exercício espiritual que vai te proteger desse medo. Olha só, eu só vou ler rapidinho uma pergunta e uma resposta para dar uma ilustrada nisso. A pergunta 525 do Livro dos Espíritos, né, sobre a intervenção dos espíritos, que é o capítulo 9, pergunta assim: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Daí a resposta: certamente, pois que vos aconselham,
Olha que bonito. Claro, eles podem estar aconselhando por mal também. Então a gente precisa ter o senso crítico para pensar, epa, essa ideia não é minha, isso não faz parte do que eu acredito. Isso não é, sai de mim porque isso não é eu, né? E aquelas outras ideias que nos transmitem paz, que nos transmitem equilíbrio, a gente pode ter praticamente a certeza, nossa, que lindo, acho que eu tô bem acompanhada, né? Então, na verdade, é isso. O medo, ele faz parte da vida, né? O ser humano tem medo, nós temos medo, mas podem ter certeza que nós devemos ter muito mais medo dos encarnados, né? O encarnado, sim. Esses encarnados cheios de maldade, cheios de fascismo, cheios de preconceito, esses sim devem ser encarados com medo, com restrições, né? Mas os desencarnados, eles estão muito mais perturbados do que qualquer outra coisa, né? E colocá-los no eixo e resgatá-los e socorrê-los e encaminhá-los é a tarefa de todo espírita. É isso. Fiquem bem, até a próxima.